Olá, hoje iremos tratar sobre a real evolução dos seres humanos terrestres. Muito se tem falado que a humanidade terrestre está em excetuado processo de evolução espiritual. Teria passado da fase de expiação e provas para o atual processo de regeneração. Que o momento é decisivo e no qual os seres humanos terrestres devem acelerar e estão acelerando o seu processo de evolução espiritual, pois o tempo de vida carnal neste planeta laboratório está acabando. Vários seres humanos terrestres elevados e até os mestres espirituais ascensionados demonstram grande otimismo no progresso espiritual dos seres humanos terrestres. Os seres humanos terrestres têm como visão de uma evolução espiritual elevada um cenário onde todas as pessoas seriam solidárias umas com as outras, onde não existiria nenhum tipo de violência entre os irmãos humanos, onde a paz e o amor reinariam nos 4 cantos do planeta e as diferenças seriam respeitadas e ninguém seria melhor ou pior que o outro. Mas, quando se olha ao redor, esse cenário de paz e amor parece ser utópico, que nunca chegará a acontecer. E o que se apresenta na atual realidade humana é a violência generalizada, a intolerância radical com as diferenças e o ódio agudo entre os irmãos. Isso em todo o planeta Terra. Então a pergunta que se coloca é: como ver, através desse cenário de caos apocalíptico, os sinais da evolução espiritual dos seres humanos terrestres que, de fato, está acontecendo? A evolução espiritual dos seres humanos terrestres está acontecendo em várias frentes, mesmo que pareçam ser invisíveis. Só o distanciamento da vida egóica, do dia a dia e o silenciamento da mente é capaz de propiciar a percepção dos vários tratamentos que o corpo, a mente e o espírito estão sendo submetidos. Cada frente, cada processo, cada tratamento pelo qual o ser humano terrestre está passando traz consequências que à primeira vista pode parecer uma simples e eterna ação acentuada do ego e, consequentemente, do principal sentimento deste ego, o medo da morte. Este sentimento primário, o medo da morte, tem que ser produzido em abundância para alimentar um ego insaciável e pode se transformar em sentimentos secundários, como o ódio, a inveja, a soberba, a ganância, o descontrole da sexualidade e do poder. Entretanto, isto é só à primeira vista, porque se olhar com os olhos mais atentos, qualquer um perceberá que os efeitos colaterais de um processo de cura somente aparenta ser o mal em sua face mais horripilante. O momento em que passa a humanidade terrestre está, na realidade, longe de ser um poço de ódio e desesperanças. Um exemplo clássico é de um viciado em drogas. Quando uma pessoa está passando pelo processo de desintoxicação do vício, ela passa por momentos de sofrimento e dor. É a abstinência. E quem olhar de fora este processo achará que se está fazendo uma crueldade com essa pessoa ao deixá-la sofrer, aparentemente sem motivo. Para ver o processo de cura das drogas como um todo, o crítico terá que se distanciar da pessoa doente e só assim verá que, para se livrar do jugo das drogas, a pessoa deverá passar por um período de sofrimento e dor,
para depois se tornar um ser livre e pleno. A passagem pelo caminho estreito e sofrido do inferno é inevitável para se chegar ao paraíso. Eu vou repetir. A passagem pelo caminho estreito e sofrido do inferno é inevitável para se chegar ao paraíso. E os seres humanos terrestres viverão cada dia mais sobre o planeta como se estivessem no inferno. No final, a libertação do domínio do ego será o paraíso. Todavia, a pergunta ainda permanece. Se os seres humanos terrestres estão em processo evolutivo das suas almas, apesar do ódio, da ganância e da intolerância das diferenças patentes no cotidiano, como está se dando esse processo de cura e evolução espiritual? Como foi dito, o processo de cura acontece em várias frentes, e cada qual com as suas consequências, que à primeira vista podem parecer um mal desnecessário. Aqui será focado um dos aspectos que é o da intolerância e, de forma mais radical, do ódio entre os irmãos humanos. A sistemática que explica este processo em particular também serve para explicar qualquer outro processo de cura que está simultaneamente acontecendo, cuja origem da doença é uma só: o sentimento do medo da morte, vinda do ego. O ego tem criado há milênios nas sociedades valores e princípios para dar ao indivíduo a sensação de superioridade e segurança. Esses valores egóicos são a cor da pele, a opção sexual, o gênero sexual, o porte físico, a religião, o local onde vive, na cidade, no campo, ou no interior ou no litoral, a situação financeira e econômica, o status social, a ideologia política, a capacidade intelectual e tantos outros valores ilusórios e egóicos. Há cerca de 100 anos para trás, uma pessoa vivia em comunidades sociais reais e físicas. Vivia na sua família, no seu bairro, na sua escola, na sua cidade, no seu país, na sua instituição religiosa, no seu grupo ideológico e outros lugares. Essas comunidades tinham suas culturas, seus conceitos, seus valores, seus preconceitos, paradigmas, suas verdades absolutas e princípios. Tinham pilares que norteavam a ação dos seus membros. Isto ainda acontece de forma acentuada e é mais visível em pequenas cidades afastadas dos grandes centros urbanos, e em algumas famílias ou grupos mais fechados por questões religiosas ou culturais. No passado, era muito difícil uma pessoa sair dessa redoma que os princípios daquela sociedade em que nascera a colocara. Se tentasse sair ou até discordasse de algum princípio, era rechaçada e considerada a ovelha negra do rebanho e passava a sofrer agressões psicológicas, morais e até físicas para se adequar aos parâmetros sociais. Vale ressaltar que sempre a maioria dos membros de uma comunidade social e familiar se sentia de certa forma confortável em viver sob aqueles valores. Tanto é que os princípios foram sendo reproduzidos de geração a geração por séculos. O objetivo do que foi dito até agora não é condenar as comunidades que tentaram conservar os seus valores, e nem, por outro lado, enaltecer como revolucionários libertários as pessoas que foram contra esses valores. Afinal, todas as pessoas têm um lado conservador
e outro questionador dos valores das comunidades em que estão inseridas. Cada um cumpre o seu papel a que veio, destinado neste mundo humano. Em resumo, ninguém é culpado ou vítima, porém, todos são responsáveis. As pessoas, no passado, ou aceitavam e reproduziam os princípios sociais da comunidade que estavam inseridas, ou se sufocavam no seu interior para sobreviver da melhor forma possível dentro da redoma social. O importante a dizer é que mesmo aquelas pessoas que se enquadravam aparentemente 100% nos princípios de sua comunidade tinham, no fundo, discordância de um ou outro valor imposto e até tinham que sufocar seus ideais antagônicos. Seja aquela pessoa que se sentia totalmente fora dos parâmetros sociais, quanto aquela que se sentia quase que totalmente adaptada, não podiam, nenhuma nem outra, facilmente encontrar outras pessoas fora da sua comunidade que pensassem iguais a ela. Este fato acontecia por uma simples questão de regionalidade, de dificuldade de deslocamento físico, já que deveria caçar pessoas com os mesmos valores aos seus dentro da sua comunidade, ou fora, em outra comunidade, a quilômetros de distância. Para tanto, deveria correr o risco e se expor e se abrir e mostrar que era contra este ou aquele conceito ou valor da sua comunidade de origem. Aquelas pessoas que viviam ou vivem em grandes centros urbanos não tinham melhor sorte, pois é sabido que a solidão é um mal que as assolava. Como diz o poeta, é solitário viver entre as pessoas. As pessoas viviam nas comunidades em uma teia social com sua cultura, conceitos, valores e princípios que as amarravam e dominavam. As sociedades sustentavam a si e a seus membros, alimentando os princípios que eram defendidos fervorosamente contra aqueles que tentavam quebrar esta teia social, fossem ameaças internas ou externas. Não havia motivo para considerar este ou aquele valor ou aqueles princípios como errados, porque todos daquela comunidade, voluntariamente ou não, os seguiam e os defendiam e se sentiam seguros, pelo menos superficialmente. O que sustentava esta teia de valores e princípios era o medo que a pessoa e toda a comunidade sentiam. O medo de mudar, o medo de perder o que se conhecia, o medo de matar parte de si para conhecer o novo. O medo é o sentimento primário do ego. Logo, esta sociedade e todas as sociedades que vivem os seres humanos terrestres são baseadas no medo. É uma grande sociedade falsa e egóica. Na história, sempre houve a miscigenação das culturas, dos valores e dos princípios por meio das conquistas e dominações em guerras ou, mais recentemente, pela tecnologia do cinema, da televisão ou da internet, entre outros meios. Mas, no caso da dominação, não é uma miscigenação de princípios culturais e éticos de forma voluntária e individual. É a dominação de uma comunidade sobre a outra. Não será tratado este aspecto neste momento. O que se procura centrar aqui é a ação individual e suas consequências no interior do indivíduo, até porque os seres humanos terrestres só terão um processo coletivo de evolução espiritual se cada ser evoluir internamente.
Com o advento da evolução tecnológica, mais especificamente na atualidade da internet e das redes sociais virtuais, o cenário mudou profundamente. A ação não é mais de uma comunidade com seus princípios e valores se sobrepondo ao indivíduo, mas, pelo contrário, hoje é o indivíduo que tem os seus princípios e valores que adere às comunidades virtuais, nas redes sociais virtuais, de forma segura e sem punições, mesmo que os seus princípios firam os da comunidade física na qual pertença, como os da família, do seu bairro, da sua cidade, da sua religião. É o que podemos chamar hoje de globalização do individualismo. Até pouco tempo, era possível controlar o que um jovem acessava na internet pelo computador de mesa. Porém, odiernamente, com os celulares inteligentes na palma da mão, qualquer um indivíduo tem o acesso ao mundo em que quer ter, com este celular com senhas. Aqui, ó, na palma da mão, sem ter o controle de ninguém. O mundo que ele escolhe para interagir virtualmente pode ter valores, culturas e princípios bem diferentes da sua comunidade real, como da sua família, por exemplo. Estas escolhas pelas comunidades virtuais servem como válvula de escape frente às opções impostas pelas comunidades reais. Há casos em que pessoas encontram virtualmente um parente ou amigo que muito se pensava conhecer e que nas redes sociais surpreende quando curte ou compartilha uma mensagem que, até então, acreditavam que nunca ele iria se simpatizar. No fundo, não se conhece ninguém de verdade, até porque nenhum ser humano terrestre ainda se conhece a si próprio de verdade, na sua essência, já que os seres humanos terrestres vivem com máscaras que as troca de acordo com as conveniências sociais, reais ou virtuais. Esta adesão que um indivíduo faz por esta ou aquela comunidade virtual, com valores e princípios semelhantes, ou serve, primeiramente, para retroalimentar, para reafirmar os valores que tem, e, em segundo lugar, se fechar a qualquer outro conceito novo que possa abalar suas crenças enraizadas. Esta atitude faz com que todos se sintam donos da verdade e quem não pensa igual se torna um inimigo virtual e muitas vezes real. São os valores e princípios das comunidades virtuais que, agora, amarram e dominam os indivíduos. O fato é que quando se está perdendo a sua identidade egóica, o indivíduo se agarra mais e mais e de forma desesperada e violenta a princípios e valores egóicos, que dera até então sustentação àquela identidade falsa. Observe que é neste ponto que se pode perceber os sinais da evolução espiritual em que passam os seres humanos terrestres. Quando o indivíduo adere às comunidades virtuais com valores, culturas e princípios próprios, deixa de alimentar e dar sustentação às redes das comunidades reais e físicas que, por milênios, controlou cada ser humano. Logo, há o enfraquecimento da teia social da sociedade física. O relacionamento nas redes sociais virtuais passa a ser mais importante e real do que as redes sociais físicas nas quais o indivíduo está inserido. Viver na sociedade física, como no trabalho, na escola, na família, no bairro, no país, deixa de ser o importante e prioritário.
Agora, a atenção do indivíduo está focada no celular conectado à internet, que está na palma da sua mão, e não mais nas pessoas ao seu redor, mesmo numa festa ou atividade em grupo. Postar fotos nas redes sociais virtuais de selfies devidamente selecionadas é como se estivesse capturando o momento de uma vida no mundo irreal e compartilhando para as pessoas que estão no mundo real, porém virtual, em outra dimensão. Ou seja, a vida virtual está se tornando mais real do que o mundo físico. Com isso, o ser humano terrestre está cada vez mais se sutilizando. A sutilização das relações humanas é uma das exigências para que haja uma percepção do não físico, do sutil, e, consequentemente, a evolução espiritual do indivíduo. Esses dois fatos, ou seja, o apego a valores e princípios das comunidades virtuais de forma radical e violenta, como se fossem reais, por um lado, e por outro, o enfraquecimento da teia das comunidades reais e físicas, trazem consequências que demonstram a atual fragilidade de todos os valores, crenças, culturas e princípios que estão sustentando o mundo egóico dos seres humanos terrestres. No frigir dos ovos, tanto a sociedade real que os seres humanos vivem, quanto a sociedade virtual, são falsas e estão fragilizadas. As chamadas fake news ou notícias falsas sempre existiram nas redes sociais físicas, mas eram certificadas como notícias verdadeiras por órgãos e pessoas consideradas honestas e acima de qualquer suspeita. As redes sociais virtuais mostram que qualquer notícia pode ser fake, que não há ninguém acima de qualquer suspeita e colocam em xeque as comunidades virtuais e até as físicas, com seus valores, culturas e princípios, que são egoicamente falsos. Não se pode acreditar 100% como verdadeiro um vídeo de notícia que passa tanto na televisão como no YouTube. Tudo pode ser montagem. Ninguém mais possui o carimbo de autenticidade. Sempre parece um especialista para dar uma opinião com base científica sobre um assunto que vai contra a opinião de outro especialista. Os atuais filmes que passam no cinema ou na Netflix são 100% vídeos fake, pois cenários e personagens não existem de verdade e são produzidos pelos computadores. As pessoas assistem um filme sem dar conta que tudo que vê é fake. Até sabem disso, mas para não perder a emoção da história, fecha os olhos para a mentira. Nas comunidades virtuais acontece o mesmo. O indivíduo não quer acreditar que seja verdade o que assiste nas redes sociais virtuais e que vão contra os seus valores e princípios. Tudo para ele é fake. Mas, por outro lado, taxa como verdadeira a notícia negativa contra um princípio antagônico ao seu, que fala de um inimigo, mesmo que seja, obviamente, irracionalmente fake, mentira. Não abre mão de seus princípios e encontra facilmente, com um clique ou deslizar de um dedo, quem dá sustentação às suas opiniões. O ser humano terrestre vive atualmente num mundo onde as comunidades físicas não mais têm credibilidade ou força de imposição de valores, culturas e princípios sobre o indivíduo, já que a sua teia de dominação se enfraqueceu com a possibilidade de adesões voluntárias e individuais às comunidades virtuais, que possuem os seus próprios valores e princípios. Por outro lado, as comunidades virtuais
ponto de fuga para o qual os indivíduos estão migrando, se mostram com valores e princípios frágeis, voláteis, imutáveis. Cada vez menos, os seres humanos terrestres têm no que se segurar para sustentar os seus valores e princípios, que são, no fundo, falsos e egóicos. A personalidade do ser humano está baseada em valores distorcidos que têm sobre o dinheiro, o sexo, a tecnologia, o poder, a posse, os relacionamentos, a felicidade e outros pontos. E tudo isso está se esfacelando mais e mais, até que nada dos princípios egóicos conhecidos e utilizados sobrevivam. O que está sendo generalizado é a perda da identificação do indivíduo com o ego. O ego começa o seu processo de cura e purificação. Este processo de morte dos valores sociais advindos do ego é dolorido e sofrível. Os seres humanos terrestres ainda muito sofrerão para se libertar desta falsa personalidade, já que o ego não quer perder nada, porque perder a personalidade sustentada por valores e princípios falsos é morrer, e o ego tem como seu sentimento primordial o medo da morte. Em breve, o ser humano terrestre verá que os sentimentos de felicidade pela conquista ou a tristeza pela perda que sente, com base nos valores e princípios egóicos, são equivocados e falsos. E que o verdadeiro valor e princípio que existem estão dentro de si, no chakra cardíaco do amor divino. Neste momento, olhará para o seu verdadeiro eu e reconhecerá o eu em cada ser que se relacionar, seja física ou virtualmente. Descobrirá que não existe diferenças entre os indivíduos. Logo, não há diferença para se respeitar ou se igualar, pois estas são máscaras egóicas que diferem os indivíduos e colocam uns contra os outros. Cada um terá consciência plena de que todos são um único ser, ou seja, ninguém é melhor ou pior do que ninguém, porque não existe o conceito de melhor ou pior ou diferente, só existe o uno. O conhecido, somos um. Quanto mais o ser humano brigar para igualar as aparentes diferenças, mais estará aprofundando essas mesmas diferenças, que são falsas e egóicas, e cada um achará que a sua diferença, a sua particularidade é melhor e mais importante que a do outro. Isto tem que acabar, e está acabando. O processo de evolução espiritual nos seres humanos terrestres é inevitável e está acontecendo, e isto não é fake news. Só que para encontrar sua verdadeira e essencial personalidade, deverá matar, com sofrimento e dor, as máscaras egóicas que vem vestindo há milênios. As atitudes atuais de intolerância e ódio, entre outras, são um sinal claro desse sofrimento e dor. Quanto maior o sofrimento, mais forte será a intolerância e o ódio contra o próximo. Quando este momento difícil passar, o ser humano terrestre conhecerá a sua verdadeira personalidade e sentirá a verdadeira felicidade e verá que ela sempre esteve dentro de si, no chakra cardíaco do amor divino. Aí sim, se poderá afirmar que o processo evolutivo das almas dos seres humanos terrestres que orbitam este planeta Terra terá acontecido e se iniciará um novo processo evolutivo, já em um novo patamar espiritual. Muito obrigado.